Estamos na Red Zone, seus looks para o futebol americano. Como é que vocês estão? Como tem passado desde o último vídeo? Aqui em Rondônia, refrescante, fresquinho aí durante a noite, mais friozinho, mas estamos bem, graças a Deus. Estamos voltando aí com a série de vídeos de história sobre futebol americano, voltando a saga da divisão por divisão, continuando com a AFC Oeste. Nós tínhamos falado o ano passado inteiro, né, sobre a NFC, Leste, Oeste, Norte, Sul, e agora começamos com a AFC. Lá em janeiro eu fiz um vídeo sobre a AFC Leste, e agora voltamos, trazemos de volta esta saga com a AFC Oeste. A AFC Oeste é composta pelos times do Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers. Mas antes de tudo, vamos para os recadinhos básicos. Deixa aquele like maroto é importantíssimo para os números do YouTube e assim elevar o nível do canal e do vídeo. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu comentário e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sino de notificações para que você receba os avisos dos novos vídeos aqui do canal. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta. Como eu falei, nós vamos retornar à saga falando da AFC Oeste. Vamos seguir a ordem alfabética aí, né? Denver Broncos, Kansas City Chiefs, Las Vegas Raiders e Los Angeles Chargers, ok? Começando pelo Denver Broncos, ou como dizem alguns aqui na internet, o Broncão da Massa. Essa é uma das franquias originais da AFL. Ela surgiu junto com a fundação da AFL lá nos anos 1959 e 1960. E fundada ali em 1959 pelo empresário Bob Howson, que procurava aí um time para dividir o estádio com o seu time de beisebol. É paixão verdadeira dele, né? Ele era realmente apaixonado por beisebol. O futebol não era algo assim que interessava tanto, apenas a ideia de divisão do estádio com o seu time de beisebol. E teve um início assim terrível para uma franquia nova. Tá certo que geralmente a gente vê mais histórias terríveis de franquias de expansão da NFL. Agora, da AFL, que era uma liga nova, foi uma situação difícil para os Broncos. Foram 13 anos terríveis. Terríveis mesmo, 13 anos com campanha negativa. Até que contrataram o técnico John Holston. E aí nós tivemos o primeiro ano de campanha positiva em 1973. E mesmo assim ainda sem playoffs. A verdadeira virada na chave do Denver Broncos vai começar ali por volta de 1977 com a contratação do head coach Red Miller e sua primeira ida ao Super Bowl, vamos dizer assim, sua primeira chegada aos playoffs e ida ao Super Bowl, que é o Super Bowl 7, perdido aí para o Dallas Cowboys por 27-10. A derrota fica engasgada, óbvio, lá ali na garganta dos Denver Bronquenses, se é assim que se fala. Mas, querendo ou não, essa derrota fica engasgada e só ali em 1983 que o negócio vai começar de fato a mudar, mas ainda com alguns tropeços importantes, inclusive em Super Bowls. O que vai acontecer lá no Denver Broncos? Em 83 é selecionado no draft o quarterback John Elway. Sim, o histórico John Elway, que vai ser responsável pelos primeiros títulos de Super Bowl da franquia. Porém, todavia, entretanto, ainda vão passar por 3 Super Bowls sendo derrotados ali nos anos 80. Quais Super Bowls foram esses? O Super Bowl 21, perdido aí para os Giants por 39-20. O Super Bowl 22, perdido por 42-10 contra os Raiders, ou contra os Redskins, hoje Commanders. E o Super Bowl 24, perdido aí de 55-10 para os 49ers. Aí nós tivemos o fim da saga de derrotas em Super Bowl, porque isso muda durante as temporadas 97-98 e 98-99, quando ganham um bicampeonato no Super Bowl 32 e 33, em cima dos Packers, vitória por 31-24, e em cima dos Falcons, vitória por 34-19. E aí chegamos na década de 2000 e entramos em mais uma década aí de altos e baixos, com quarterbacks ineficazes que não conseguem levar a mais glórias a franquia lá de Denver. Porém,
Em 2011, após ser dispensado do Indianapolis Colts, Peyton Manning chega à franquia do Colorado para tentar mudar novamente a história do time. E eles conseguem. Já no Super Bowl 48, eles chegam aí como um dos favoritos, mas tomam uma sapatada contra os Seahawks. Passam mais um ano aí tentando se levantar dessa derrota forte que foi contra os Seahawks e voltam ao Super Bowl 50, vencendo aí o Carolina Panthers por 24-10, conquistando aí seu tricampeonato e desde então sumindo de novo no mapa, porque o quarterback Peyton Manning se aposenta com a vitória no Super Bowl. E desde então é uma troca de quarterbacks tão gigantesca que nenhum deles se firma na franquia. A última grande esperança da franquia foi a troca que o time fez com o Seahawks pelo quarterback Russell Wilson, que ficou 2 anos na franquia, o ano passado e o anterior. Não deu certo. No primeiro ano com Nathaniel Hackett, comissão técnica terrível, Russell Wilson se achando a última bolachinha do pacote, causando inimizades ali dentro da franquia, do vestiário, não tendo aí o domínio do ataque como um quarterback deve ter. E depois com o Sean Payton, parece que deu uma amenizada com o vestiário, mas o atrito entre técnico e quarterback, duas aí cabeças duras, né, na questão de convívio, vai fazer com que ele seja dispensado da franquia. E agora, num rebuild praticamente total, o time é considerado um dos piores esse ano para a temporada. Trouxeram no draft aí o quarterback Bo Nix, lá de Oregon, que, querendo ou não era visto pela maioria dos especialistas como um quarterback de primeira rodada, mas devido às necessidades, a possibilidade de perder esse quarterback fez com que os Broncos arriscassem a vinda dele já na primeira rodada ali, se eu não me engano foi na escolha 9 ou escolha 10, alguma coisa assim. E vamos lá, né? Esperar começar a temporada para saber como que vai ser esse Denver Broncos nesse ano de 2024. O estádio que o time joga é o Empower Field at Mile High, ou o antigo Mile High Field, né? Que tem esse nome justamente porque ele está a 1 milha ou 1.600 metros acima do nível do mar. Algo que para nós sul-americanos não é algo tão gigantesco. São José dos Campos é mais alto que Denver. Nós temos aqui as cidades andinas da América do Sul que são muito mais altas que Denver. Quem assiste aí Libertadores sabe o quanto é ruim jogar nessas cidades 2, 3, 4 mil metros acima do nível do mar. Então Denver para um time de Libertadores é fichinha, mas para eles é alto, então é considerável isso daí. E além disso eles têm alguns ídolos aí que estão marcados na história da franquia. John Elway e Peyton Manning, os quarterbacks, Floyd Little e Terrell Davis, running backs, e Shannon Sharp, tight end. Isso para citar alguns. Se você pesquisar aí, tem muitos outros que estão aí marcados na história da franquia. E aí, gostou um pouco da história do Denver Broncos? Deixa aqui nos comentários para saber o que você achou desta franquia lá do estado do Colorado. E continuando a nossa saga sobre a AFC Oeste, vamos falar agora do Kansas City Chiefs, que foi fundada por Lamar Hunt. E aliás, a família Hunt ainda é dona da franquia. E detalhe, Lamar Hunt também é o fundador, o idealizador da AFL, a liga que rivalizou com a NFL naqueles anos 60. E para variar, assim como muitos outros times da NFL, o Kansas City Chiefs não começou em Kansas nem com o nome de Chiefs. Ele foi criado lá em Dallas como Dallas Texans, mas se mudou para Kansas City, lá no estado do Missouri, em busca de mais espaço midiático e de torcida, até porque era meio difícil rivalizar com Dallas Cowboys, também recém-criado, só que pela NFL. E como a NFL já tinha história há mais tempo, eles tinham uma facilidade muito maior com times novos para agregar torcida, agregar fãs, do que a recém-criada AFL. Então ele acabou se mudando ali em 63 para a cidade de Kansas, lá no Missouri. Não é no estado do Kansas, no estado do Missouri. E uma curiosidade, o nome Chiefs veio por causa de uma brincadeira da população local ali com um apelido do prefeito, The Chief, né, o chefe. Então acabou pegando o Kansas City Chiefs, porque foi por causa do prefeito que a franquia foi parar lá na cidade de Kansas.
E como o time não foi aceito na NFL, né, Lamar Hunt fundou a AFL, American Football League, para rivalizar com a Liga Nacional. E deu tão certo que a Liga inovou em regras, passou a ser a liga que usava muito melhor o ataque aéreo em relação ao ataque corrido, enquanto a NFL era ainda muito corrido, já a AFL passava a usar ainda mais os lançamentos dos quarterbacks, valorizando e a pontuação dos ataques, amplificando a pontuação dos ataques, o que trouxe grandes fãs para a liga, rivalizou tanto com a NFL que estava brigando aí as duas ligas para ver quem tinha os maiores patrocínios e maiores audiências na televisão, a ponto de a NFL sugerir que eles fizessem uma final entre os campeões das duas ligas para ver qual liga era melhor, as duas primeiras vencidas pelo Green Bay Packers, a terceira vencida pelos Jets e a quarta vencida pelos Chiefs. E detalhe, esse jogo não começou como Super Bowl, ele começou como NFL AFL Championship Game, um nome bem estranho. E o próprio Lamar Hunt que sugeriu o nome Super Bowl quando ele viu sua filha brincando com um brinquedo, uma bola de pular que chamava Super Bowl. E como você tinha também já dentro do futebol universitário os bowls, né, que são os campeonatos entre algumas ligas, entre algumas divisões das universidades, aí tem, por exemplo, Rose Bowl, Orange Bowl, entre tantos outros aí, que ele resolveu ele sugeriu o nome de Super Bowl para essa final entre as duas ligas. Deu tão certo que em 1970 as duas ligas se fundiram na nova NFL, que é a que a gente conhece até hoje. No início de tudo, os Packers se sobressaíram. Kansas City Chiefs, como eu falei, venceu o quarto Super Bowl. Só que tem um porém. Foi o único Super Bowl vencido pelos Chiefs e no qual os Chiefs chegaram até aquele momento. Eles vão ficar 50 anos sem chegar ao Super Bowl. Isso só vai mudar em 2020 ou 2019/20, quando eles vencem o Super Bowl em cima do San Francisco 49ers, o Super Bowl 54. Dolorido falar isso, mas é o que aconteceu. Para não esquecer, o Super Bowl 4 foi vencido pelo Kansas City Chiefs em cima dos Vikings por 23-7. E nesses 50 anos aí, sem idas ao Super Bowl, o time ainda contou com jogadores que vão marcar a história da franquia. Jogadores como Len Dawson, quarterback, Priest Holmes, running back, Derrick Thomas, linebacker, e Tony Gonzalez, tight end, esse mais recente, vai ficar nesses anos aí com boas participações no campeonato, só que sem essa ida ao Super Bowl, como eu falei, retornando ali contra o 49ers no Super Bowl 54, vencendo por 31-20 a franquia de São Francisco. Ainda retorna ao Super Bowl no Super Bowl 55 contra os Buccaneers, perdendo para o time de Tom Brady por 31-9. E vencendo o Super Bowl 57 contra os Eagles, 38-35, placar apertadíssimo. E o Super Bowl 58 novamente contra os 49ers, 25-22, outro placar apertado, e dessa vez na prorrogação. E apesar do time não contar assim, com um excelente corpo de recebedores, excetuando aí o tight end Travis Kelce, que querendo ou não, é o melhor tight end da liga na atualidade, eles também contam com o head coach Andy Reid e, logicamente, o quarterback Patrick Mahomes, que é hoje o gênio da posição. Ele seria uma espécie de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo da posição do futebol americano hoje. Então o Patrick Mahomes, ele é responsável por levar esse time a 3 Super Bowls, junto com o head coach Andy Reid e colocando aí também o tight end Travis Kelce, tendo outras figuras que também já se foram do time, como o Tyreek Hill, wide receiver, que hoje está nos Dolphins. O estádio da franquia é o Guerra Field at Arrowhead Stadium, ou apenas Arrowhead Stadium, para os mais íntimos, e é o mais barulhento do mundo, com registro no Guinness Book. Ele é o estádio mais barulhento. Quem concorre com esse estádio é o estádio do Seattle Seahawks. Eu esqueci o nome de agora, mas eu lembro que era CenturyLink Field. Eu sei que mudou o nome, mas agora não vem ao caso, mas esses dois estádios brigam entre si para ver quem são os mais barulhentos. Por enquanto, o Arrowhead ganha a briga. Só que, por enquanto, o time está
em Kansas City, do lado do Missouri. Por que por enquanto? Eles estão querendo fazer reformas no estádio, eles e o time de beisebol da cidade também. E a cidade, o prefeito, a prefeitura de forma geral ali, levantou a possibilidade de um novo imposto para arrecadar dinheiro para essa reforma. A população votou contra. Ela não quer saber de pagar mais impostos só para reformar o estádio. Então existe, em médio e longo prazo aí, a possibilidade do Kansas City Chiefs deixar a cidade de Kansas. E inclusive já tendo recebido aí oferta de outros locais, como por exemplo a prefeitura de Dallas, já levantando a bandeira aí para caso Kansas City, para caso os Chiefs deixem a cidade de Kansas e retornar para Dallas, a sua cidade natal. E segundo o prefeito de Dallas, sim, eles teriam capacidade de lidar com dois grandes times, o Cowboys e os Chiefs nesse caso. Mudaria o nome da franquia? Não faço ideia, creio que não. Mas, porém, todavia, um outro concorrente também surgiu, que é o estado do Kansas. O que seria uma mudança mais curta para a franquia se isso vier a acontecer. Porque o estado do Kansas aprovou um novo imposto para que eles consigam construir um novo estádio para os dois times, o Kansas City Royals Baseball e os Chiefs de futebol americano, para eles mudarem do lado do Missouri para o lado do Kansas. Sim, a cidade é dividida pelos dois estados. E o estado do Kansas resolveu fazer esta boa ação para conseguir manter o time na cidade, só que no outro lado do estado, ou no outro estado, né? O que será que vai acontecer? Isso aí é história para mais de metro. E vai ter um tempinho ainda para acontecer, porque, se eu não me engano, o contrato com a cidade de Kansas City do lado do Missouri vai até 2031. Então ainda tem um tempo para essas discussões se prolongarem mais tempo aí. Agora vamos para a costa oeste dos Estados Unidos, falar um pouco sobre o Oakland Raiders. Peraí, Isaac, você tá zureta, não é Oakland, é Las Vegas. Sim, é Las Vegas desde 2019 e 2020. Ele foi Oakland por muito tempo e ainda passou por Los Angeles num período mais curto aí de tempo. Mas vamos começar do começo. Hoje, Las Vegas Raiders começou como Oakland Raiders lá em 1960, fundada numa cidade vizinha de São Francisco, e tinha aí como missão bater de frente com o San Francisco 49ers, time que já era tradicional dentro da NFL. Não era ainda um time vencedor, mas tinha sua tradição, tinha sua torcida e tem a rivalidade Oakland contra São Francisco, que vai surgir por conta desses dois times que vão aí disputar torcida nesta região da Bay Area. A franquia foi fundada aí como uma das originárias, ou a oitava equipe para compor a AFL, recém-fundada por Lamar Hunt, fundador dos Chiefs. E ela foi criada justamente para equilibrar, né, os 8 times que vão aí dar equilíbrio à nova liga. Essa parceria, né, na verdade, não é bem uma parceria, meio que foi imposta à cidade de Oakland receber esta nova franquia para a nova liga. Por que foi imposta? Já tinha sido fundada aí o Los Angeles Chargers, que nós vamos falar mais para frente, e eles queriam mais uma equipe para rivalizar com os Chargers ali na costa oeste. Então eles nem vão perguntar se Oakland se a cidade de Oakland vai querer uma franquia. Eles vão falar assim, não, vai ser Oakland. E aí eles vão começar a fazer reuniões na cidade, prefeitura, vereadores, entre outras figuras aí políticas e empresariais, para ver quem é que vai custear a fundação desse time ali na cidade. Então essa parceria limitada aí vai ser formada em reuniões ali na cidade, por Charles Chetsolda, que era um promotor imobiliário local, Ed McGath, o vereador Robert Osborne, Francis Wayne Valley, que era um dono de restaurante aí, Harvey Beans, eu acho que é assim que se pronuncia, e o medalhista olímpico Donald Blessing. O empresário Charles Harney também vai estar dentro desta empreitada, inclusive é ele quem vai abrir com alguns outros empresários a estrada que vai levar ao estádio do Oakland Raiders. O nome inicial nem era para ser o Oakland Raiders. Foi escolhido aí através de concurso Oakland Seahorse, sendo que posteriormente, por não agradar, né, o nome Seahorse, eles vão mudar para Raiders, que é piratas, com a logo tradicional que todo mundo aí conhece, porque muita gente, inclusive aí nos grandes centros aí do Sudeste principalmente,
às vezes acabam comprando camisas e bonés do Raiders sem saber nem mesmo que é um time de futebol americano. Virou uma espécie de marca de roupa. Depois de 3 fracos anos, contrataram Al Davis para o cargo de head coach e para o cargo de general manager, o gerente geral aí da franquia. E esse cara adquiriu uma simpatia tão grande, uma sintonia tão forte com a franquia, que ele acabou comprando boa parte dela. Ele vai reformular muita coisa dentro do time, e inclusive vai reformular as cores do uniforme, que antes era branco, preto e dourado, e passa a ser o clássico preto e cinza. O sucesso vai começar a se fazer presente na história da franquia ali na década de 1970, com a chegada do head coach John Madden, que vai vencer o primeiro Super Bowl da franquia, lá na temporada 76-77, o Super Bowl 11, contra os Vikings, 32-14. E ainda em Oakland vai vencer o Super Bowl 15 na temporada 80-81, contra os Eagles, pelo placar de 27-10. E o seu terceiro e último Super Bowl já foi vencido tendo como sede a cidade de Los Angeles, ali na temporada 83-84, o Super Bowl 18, vencendo aí os Redskins por 38-9. Essa mudança para Los Angeles se deu na tentativa de buscar um aumento de fãs para a franquia, algo que deu certo de início e que vai durar aproximadamente aí até 1994, quando eles voltam para Oakland, onde permaneceram até 2019 e 2020, quando eles pontarem na cidade de Las Vegas, tendo como sede agora o estádio Allegiant Stadium. Ainda assim, nos anos 2000 tiveram mais uma participação em Super Bowl 37, que foi perdido para o Tampa Bay Buccaneers pelo placar de 48-21. Depois disso, nunca mais chegaram nem mesmo às finais de conferência. Como eu falei, o estádio da franquia agora em Las Vegas é o Allegiant Stadium, onde também foi a sede do último Super Bowl 58, vencido pelos Chiefs em cima dos 49ers, e os seus principais ídolos são Al Davis, dono, dirigente e técnico do time, George Blanda, quarterback, Marcus Allen, running back, e o head coach John Madden, que inclusive depois que se aposentou como técnico, passou a ser comentarista de televisão e trouxe inovações para as transmissões, que eram aqueles risquinhos feitos ao vivo na tela da televisão lá, para indicar ou fazer o desenho das jogadas de acordo com as necessidades. Além do mais, ele foi um dos caras inovadores na questão de desenvolvimento de jogo de futebol americano, já que é por causa dele que nós temos hoje o jogo Madden, que até início dos anos 2000 aí carregava na capa o próprio John Madden como figura principal, depois trazendo aí fotos ou imagens dos jogadores que tiveram uma certa importância na temporada anterior ao lançamento da próxima versão do jogo. Nesse ano, por exemplo, é o Christian McCaffrey, a capa do Madden 25. Hoje, o time conta aí com os quarterbacks Gardner Minshew e Aidan O'Connell na disputa aí da titularidade. E temos aí como wide receiver 1 o Davante Adams, que a gente não sabe se vai permanecer na franquia durante toda a temporada, se ele vai pedir troca. Ele disse que não vai pedir troca, que ele quer ficar na franquia, até porque a família dele é daquela região. Temos também aí o defensive end Max Crosby, e esses aí são as principais figuras da franquia hoje. Uma franquia que tem suas dificuldades de retomar as grandezas que tiveram lá nos anos 70 e 80, mas que está tentando, pelo menos após essa mudança, para Las Vegas. Vamos ver o que vai acontecer. Eles trouxeram no draft, por exemplo, o tight end Brock Bowers, um dos tight ends mais promissores da história dos drafts. Além disso, também trouxeram o center Jackson Powers Johnson, que promete aí ser um reforço gigantesco para a linha ofensiva do time. Além disso, eles efetivaram no cargo de head coach o Antonio Pierce, que ficou no lugar do McDaniels, que foi demitido no meio da temporada do ano passado. Vamos ver o que vai acontecer com os Raiders nessa temporada de 24 e 25. E aí, o que vocês estão achando dessas histórias? Já falamos dos Broncos, dos Chiefs e acabamos de falar dos Raiders. O que você achou? Diga aqui nos comentários. Qual é o seu time? Já tem um time que você torce? Comente sobre ele aqui. Não tem aí no time que você torce? Escolheria alguns desses? Diga aqui nos comentários. Bom, vamos lá então. Vamos encerrar o vídeo falando sobre o Los Angeles Chargers, time que foi fundado em agosto de 1959, junto com as outras 7 franquias que vão compor a recém-fundada também AFL.
O seu fundador original era Baron Hilton, filho do fundador dos hotéis Hilton. A escolha do nome foi feita por um GM, o Frank Lehigh, eu acho que é assim que pronuncia, o nome Chargers, que inclusive vai virar aí uma música interessante ali na época de San Diego Chargers, que era o San Diego Superchargers. Um ano após a estreia na liga, eles mudam para San Diego, em 1961, em busca aí de um novo estádio que estava ainda em construção. E sob o comando de Sid Gilman, a franquia vai vencer 5 títulos da AFL, 5 títulos de divisão e 1 título da AFL. Depois da fusão com a NFL, aí a nova NFL que surge aí em 1970, a franquia não vai ter assim grandes louros para comemorar. Vai ter muitos anos bons e ruins, só que nada assim tão exorbitante, com exceção aí para o período que vai entre 78 e 85, com o head coach Don Coryell, que vai colocar aí novas táticas de ataque, que vai meio que transformar o futebol americano ali naquela região e de uma forma geral também dentro da liga, táticas são copiadas até hoje. Mesmo assim, ainda sem chegar ali a possível título do Super Bowl. Isso vai durar até o início dos anos 90. E na primeira metade de 1990, ou dos anos 1990, sob o comando do head coach Bob Ross, a coisa começa a mudar e em 94 eles vencem o primeiro e único título da AFC, da Conferência Americana, e jogam o seu primeiro e único Super Bowl, o Super Bowl 29, que vai ser perdido para os 49ers de Steve Young e Jerry Rice, num jogo que foi assim, vamos dizer assim, eletrizante para os torcedores dos 49ers, porque os 26, 29 pontos marcados pela franquia de San Diego vão acontecer basicamente ali no garbage time, que é no período final aí do último quarto. Nos anos 2000, o time continuou tendo bons e maus momentos, mais maus momentos do que bons momentos, e mesmo com jogadores como o quarterback Philip Rivers, o running back LaDainian Tomlinson, inclusive o melhor running back da história, um dos melhores running backs da história, e o tight end Antonio Gates, não conseguiram aí sucesso nos playoffs. Desde 2019, eles têm Justin Herbert como quarterback, mas com head coaches aí que não vão da liga aí do time dentro da NFL. Agora, a história pode começar a mudar para melhor. Por quê? Eles contrataram o head coach Jim Harbaugh, que foi campeão por Michigan nesta última temporada e que teve uma história até muito boa com o San Francisco 49ers ali entre 2010 e 2014. Ele tem assim um padrão de jogo um pouco mais tradicional, voltado mais para o jogo corrido, o que pode talvez aí melhorar a vida para Justin Herbert, que se eles tiverem um jogo corrido bom, o jogo aéreo fica muito mais fácil de ser executado. Além disso, eles se livraram de algumas peças que eram importantes para o time, nessa tentativa de rebuild, né? ou um meio rebuild, não sei como dizer. Eles se livraram, por exemplo, de peças como Keenan Allen. E o time está se reestruturando aí, ainda com o quarterback Herbert, Asante Samuel Jr. de cornerback, Gus Edwards e J.K. Dobbins como running backs, o tackle Rashawn Slater e os defensive ends Khalil Mack e Joey Bosa. E trouxeram nomes interessantes no draft, como o offensive tackle Joey Alt e o wide receiver Led McConkey, além do linebacker Junior Colson, para esse início de trabalho de Jim Harbaugh, que talvez não comece ainda super bem, mas de repente eles podem voltar a ser os Superchargers em até curto prazo. Eu não diria nesse ano 2024, talvez 2025 a história já seja outra. Mas como Jim Harbaugh é um técnico muito bom, talvez esse ano eles já consigam disputar a possível vaga no Wild Card nos playoffs. Quem sabe? Você aí, torcedor dos Chargers, tem essa esperança? Você, fã de NFL, acha que os Chargers têm a chance já nesse ano de conseguir colher bons frutos e possível ida aos playoffs? O time voltou para Los Angeles em 2017. Ou seja, eles já têm uma história aí em Los Angeles. Mais ou menos, a torcida de San Diego não acompanhou o time para Los Angeles. Eles ficaram sentidos com a saída do time para Los Angeles. Eles dividem o estádio com o Los Angeles Rams, o lindíssimo SoFi Stadium.
Parece ter um futuro promissor? Parece. Só que o time tem que começar a jogar um bom futebol, se estabelecer como uma franquia digna de confiança para talvez trazerem de volta seus fãs, ou quem sabe levar a galera de San Diego para Los Angeles, não necessariamente de mudança, né, mas para Los Angeles para apoiar o time. Afinal de contas, nesses últimos 5 anos, 2017, nesses últimos 6 anos, 6, 7 anos, o time não consegue colocar mais torcedores seus do que torcedores adversários nos seus jogos em casa. Isso é uma dificuldade gigantesca para a franquia. Quem sabe agora, com essa nova comissão técnica, com esse possível rebuild, com um possível sucesso, a franquia consiga se estabelecer de fato em Los Angeles e começar a angariar cada vez mais fãs. E aí, você gostou dessa história dos Chargers? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião sobre eles. Bom, este foi o nosso vídeo sobre as franquias da divisão oeste da AFL, a AFC West. O que você achou? Deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E aí, já tem um time que você torce? Se você ainda não é torcedor de futebol americano, está começando a gostar do esporte, gostou de algum desses aqui para se tornar torcedor? Se você quer saber de outros times, acompanhe aqui no canal a saga da divisão por divisão. Já tem todas as divisões da NFC, da Conferência Nacional. E agora nós já temos a divisão leste e oeste, 2 divisões da Conferência Americana, ou a AFC. Você pode ir lá assistir e aí quem sabe você começa a escolher o seu time para torcer na NFL. Bem, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário e também se inscreva se ainda não é inscrito. Isso é tudo por hoje. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!